Hoje nessa aula a gente está vendo sobre fome de Deus, e nós falamos sobre Maria, irmã de Marta, nós falamos sobre Paulo, vidas que realmente tinham fome de Deus, vidas que realmente queriam mais de Deus, e aí elas tinham certas atitudes. Nós vamos ver hoje, para a gente terminar, o exemplo de Davi. A gente sabe que Davi era aquele homem segundo o coração de Deus. O que fazia Davi ser o homem segundo o coração de Deus? O que fazia? Qual era a característica principal da vida de Davi? E é isso que eu quero ver rapidamente com você nessa aula hoje. Algumas coisas sobre essa essência de Davi. Lá no Salmo 27, verso 4, você pode acompanhar comigo, Salmo 27, verso 4, e a gente começa por aqui hoje. Salmo 27, verso 4 até o 6, vai dizer o seguinte: uma coisa eu peço ao Senhor, e a buscarei. Olha só a essência de Davi. Davi não era aquele camarada que ficava sentado em cima da mão dele. O que Davi fazia? Senhor, eu vou te pedir, mas eu vou criar um ambiente para que aquilo se cumpra na minha vida. Eu vou fazer o pedido, mas eu sei que da tua parte já está feito. Eu conheço o teu coração, eu sei aquilo que você quer, mas da minha parte eu vou criar um ambiente para que aquilo que eu peça, aquilo que eu estou pedindo, venha a se concretizar na minha vida. Eu não vou ser uma pessoa passiva. É isso que Davi estava querendo dizer. Senhor, eu estou te pedindo, mas eu estou te dizendo, eu não sou uma pessoa passiva. Então uma coisa eu peço ao Senhor e eu a buscarei. Eu não sei se eu já falei aqui para você, mas a palavra amém, quando nós falamos amém, amém é uma palavra sirofenícia, aman, que denota não só uma concordância, como nós já fomos ensinados, né? Assim seja, mas denota um grau de fidelidade para que aquilo se cumpra na sua vida. É mais ou menos como se alguém trouxesse uma proposta para você e você dissesse para aquela pessoa: estou dentro, comprei essa briga, pode contar comigo. Amém era o pode contar comigo na essência de uma pessoa que tinha um caráter testado, um caráter fiel. Amém não é sim em hebraico, amém é uma concordância de parceria. Quando você vira amém no Velho Testamento, você está vendo a concretização de uma parceria, onde se expressa ali, amém, é sinônimo da palavra fiel, da palavra fidelidade. Então Davi estava dizendo aqui: olha só, eu sou uma pessoa ativa, e isso que eu estou falando, isso que eu estou pedindo, isso vai se cumprir na minha vida. É como se você se colocasse debaixo daquela palavra proferida para fazê-la cumprir na sua vida. A palavra obediência. Aquilo que você ouviu, que você entendeu, que chegou até o teu entendimento, você se coloca debaixo dela como pilar. Você se torna um pilar para que aquilo aconteça na sua vida. Por que muitas vezes as promessas de Deus não se cumprem cabalmente na vida do crente? Porque o pilar está fraco, o pilar não suporta até o final. A nossa vida tem que estar formada de tal forma que nós somos um pilar forte. A nossa fé, rupostasis, rupo de novo, lá de obediência, rupacoé, rupo é essa base. A fé do cristão é a base sustentadora para que as promessas de Deus se cumpram. E Davi estava querendo dizer isso aqui: Senhor, eu vou pedir e eu vou buscar até que aquilo se cumpra na minha vida. Davi era uma pessoa ativa. Adoradores são pessoas ativas. Espírito e verdade, como a gente vê lá em João capítulo 4, são coisas ativas na nossa vida. A verdade, ela não é passiva. O Espírito não é passivo. O Espírito e a verdade são pessoas ativas na nossa vida. Nós conhecemos o Espírito Santo, nós conhecemos a verdade
que é Jesus. Jesus é a verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E o Espírito Santo e a verdade são pessoas ativas na nossa vida. E ele diz o seguinte: uma coisa eu peço e eu vou buscar, que eu possa morar na casa do Senhor. Olha só como é que é a questão de fidelidade, porque a palavra morar aqui, a chave, no Salmo 133 também vem essa palavra. Essa palavra morar aqui está falando de casamento, de aliança. Não é só habitar, eu vou morar numa casa. Não, eu quero fazer aliança com os princípios dessa casa. Eu quero cortar a aliança, eu quero viver na fidelidade disso, é isso que eu quero. Para morar na casa do Senhor. Para morar na casa do Senhor, para ter aliança com o Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu santo templo. Então essa moradia, essa aliança não era algo esporádico. Infelizmente, no meio do cristianismo hoje existe um cristianismo esporádico. E infelizmente muitos falam mal de católicos. Não, porque eles só vão à missa, coisa e tal, papapá, mas dentro do cristianismo também existe isso. Em qualquer coisa que você faça, isso está intrínseco na natureza daquela pessoa. Com a sua família, com o seu trabalho, com o seu lazer. Nós temos que ser pessoas compromissadas, nós temos que ser pessoas, como Davi aqui através da sua vida nos ensina, a sermos uma pessoa que é uma pessoa contínua. Eu quero morar de contínuo, eu quero ter uma aliança de contínuo com o meu Deus. E aí ele traz quais são os benefícios dessa aliança, quais são os benefícios dessa prece, desse pedido e dessa busca. Ele diz no verso 5: pois eu sei que enquanto eu andar em aliança com Deus, no dia da adversidade, Ele me ocultará no seu pavilhão. E aqui já está cumprindo aquilo que Jesus diz, olha só: no mundo tereis aflições. Mas saiba você que tem aliança com Deus, que no dia da adversidade, Ele me ocultará no seu pavilhão. No recôndito do seu tabernáculo, me acolherá, elevar-me-á sobre uma rocha. Agora será exaltada a minha cabeça acima dos inimigos que me cercam. No seu tabernáculo oferecerei sacrifício de júbilo, cantarei e salmodiarei ao Senhor. Davi estava mostrando aqui, nossa, que aliança maravilhosa. Por causa dessa aliança que eu vou ter com Deus, que eu tenho com Deus, que é o desejo do meu coração todos os dias, eu vou cantar, eu vou celebrar, porque eu já sei que no dia da minha adversidade Ele me ocultará. Eu já sei que Ele vai elevar a minha cabeça acima dos meus inimigos. Eu sei, porque Davi tinha consciência do Deus dele, Davi tinha consciência do Deus a quem ele servia. O que ele buscava em Deus? Olha só a fome de Davi. A fome de Davi não era baseada numa esperança mística. A fome de Davi era baseada numa certeza. A fome de Davi era baseada na fé, porque ele conhecia o Deus a quem ele adorava. Contemplar a beleza e meditar. Davi, quando fala aqui da palavra morar, ele está falando de se assentar num lugar como se fosse um juiz. É um lugar de direito. Eu, como um homem que busco a Deus, tenho o direito de estar na presença de Deus. Olha só, que interessante isso para o Novo Testamento. Em saber que você pode entrar e viver com ousadia diante do trono da graça. Que maravilha é você saber. E Davi nos expressa isso quando ele usa a palavra e a chave, que ele fala justamente sobre isso. Ele fala: eu tenho o direito de me assentar aqui como juiz. Eu tenho o direito
de me estabelecer nesse lugar. É o que eu quero, é o meu desejo. Eu quero me casar com Deus, eu quero morar com Deus, eu quero ter intimidade com Deus. E ele fala de duas coisas: ele quer contemplar e meditar. Essas duas coisas nós temos que prestar atenção hoje. No Salmo 27 verso 4, na Bíblia Viva, vai dizer o seguinte: há uma coisa que eu realmente desejo do Senhor, que é o privilégio de viver durante toda a minha vida na sua presença. Lembre-se que ele estava no Velho Testamento, ele não tinha essa presença dentro dele. Hoje nós do Novo Testamento nós temos. Então a concretização disso que Davi queria está em nós hoje, como filhos de Deus, como templos do Espírito Santo, resgatados pelo sangue de Jesus. Aquilo que Davi pedia e que ele buscava ansiosamente está concretizado hoje na minha vida e na sua vida. Mas o quanto nós gastamos tempo para prestar atenção nessa realidade, o quanto? Porque muitas vezes as coisas vêm e, entre aspas, são de mão beijada. Quando as coisas são de mão beijada, gente, às vezes a gente deixa um pouco de lado, não é verdade? Mas quando as coisas são difíceis, a gente busca, a gente cresce, a gente progride. E muitas vezes o deserto vem para nos incentivar a irmos além, a não desistirmos. O teste do deserto não é para você desistir, o teste do deserto é para você sair daquela situação mais forte, com mais certeza, com mais expectativa. E Davi queria isso, e hoje nós temos isso. Eu quero lembrar a você que você é um crente do Novo Testamento, que você tem o Espírito Santo dentro de você. E a Bíblia diz em Efésios que para você não se embriagar com vinho, no qual há dissolução, brigas, mas enchei-vos do Espírito. Isso quer dizer que o Espírito Santo já habita em você, mas a palavra enchei-vos ali no grego dá o sentido de continuidade. Mas continuamente enchei-vos do Espírito, continuamente se fortaleça no Espírito, continuamente deixe o fruto do Espírito crescer, continuamente mantenha um relacionamento com o Espírito Santo, continuamente. Não é algo que você fez em 1960 quando você aceitou a Jesus. É algo hoje. Cristianismo é algo hoje. Salvação é uma progressão ainda hoje. Nós estamos crescendo nessa plenitude. E esse processo, gente, nesse caminho chamado perfeição, onde nós já estamos, nós também temos que entender que nós ainda não completamos essa carreira. Desse sentido, de que você ainda não completou essa carreira, você é imperfeito na sua alma, você talvez seja imperfeito nas suas decisões, mas por estar num caminho, que é o caminho perfeito, a palavra do Senhor é perfeita, e por estar na palavra, você consegue agir conforme a orientação do teu espírito. Ouça isso que eu quero te falar. Toda vez que você age pelo Espírito Santo, que é o Espírito perfeito, pela palavra de Deus, que é a verdade perfeita, você está agindo conforme o teu espírito, que é uma recriação, é um espírito recriado, melhor falando, é um espírito recriado de forma perfeita. Toda vez que você perdoa, toda vez que muitas vezes você cala a boca, toda vez que você muitas vezes deixa passar uma ofensa, você está agindo conforme a perfeição. Toda vez que você é perseguido e você perdura, você está agindo conforme a tua perfeição. Davi nos mostra isso aqui no Salmo 27. O privilégio de viver toda a minha vida na sua presença. E ele diz assim: para descobrir a cada dia. Isso aqui nós temos o privilégio ainda hoje. Amados, você e eu, nós temos o privilégio de descobrir a cada dia. Isso quer dizer o seguinte: é um processo. É um processo. A vida cristã é um processo.
Anote aí 1 Coríntios capítulo 14, verso 12, que diz assim, 1 Coríntios capítulo 14, verso 12, assim também vós, visto que desejais dons espirituais, procurai progredir. Você deseja o dom espiritual? Você deseja os dons espirituais que são para a igreja, para o benefício dos seus irmãos, não da sua própria fama, para o benefício dos seus irmãos? Então procurai progredir para a edificação da igreja. Avance na edificação da igreja. Use os dons para a edificação. A Bíblia nos chama a um processo de progressão, gente. Para descobrir, Salmo 27,4 da Bíblia Viva, para descobrir a cada dia um pouco mais da sua perfeição e do seu amor. Então, duas coisas que ele fala aqui para a gente. Contemplar, que fala, tem o sentido de você estar de olhos abertos, de ver, de estar fascinado com aquilo que você vê. E ele pede aqui, Deus, eu quero me fascinar com a tua visão. Abre os meus olhos para que eu possa ver, contemplar, discernir. Abre os meus olhos. É justamente aquilo que o apóstolo Paulo pede. Eu oro para que os olhos do vosso entendimento sejam abertos. E, gente, a fé, ela vai nos ajudar a nós agirmos nesse âmbito do invisível. Primeira coisa que acontece quando você abre os seus olhos, isso cria em você uma expectativa, esperança. A esperança te dá visão. A esperança te dá visão. Uma vez que você perde a esperança, você perde visão. E se você perde visão, como você vai fazer para chegar lá? Por isso as duas coisas são imprescindíveis, fé e esperança, fé e expectativa. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, das suas expectativas, porque você já viu na realidade sobrenatural que aquilo é a verdade. Você já viu e agora você vai andar, porque fé é ação, você vai andar em direção àquele propósito. Fé é ação. Esperança, expectativa é visão. E a fé, ela vai nos ajudar nesse processo daquilo que eu vejo o invisível, eu creio no invisível, então eu ando em direção ao invisível. E o meu natural se alinha com o invisível, com o sobrenatural. Nós sabemos disso, que o sobrenatural é real. Hebreus capítulo 11, verso 3 diz que as coisas naturais foram criadas pelas coisas sobrenaturais. Então o sobrenatural é muito mais real do que o nosso natural. Você sabe que Deus, como um ser sobrenatural, criou toda a matéria. De, se eu não me engano, 116 elementos químicos, você tem tudo isso aqui que está ao seu redor. Tudo isso veio da mente de Deus. De 7 notas musicais, você tem as sinfonias mais lindas do mundo. 7. O sobrenatural criou o natural. O sobrenatural criou o natural. E Davi pede isso, eu quero contemplar, eu quero observar com atenção. Não sei se você já teve o privilégio de ir a uma exposição de arte e olhar para um quadro e ficar vendo aquele quadro e observando os detalhes. Nossa, esse quadro muito lindo de Monet, e você vai observando, você que é amante daquilo. Porque a pessoa que não é amante de quadro, de pintura, ela não vai entender nada. Não, por que ele pintou uma mulher gorda? Por que ele pintou esse camarada assim com esse narigão? Você não consegue se relacionar com o autor da obra. Mas quando nós olhamos para a palavra, nós conseguimos ver que Deus, Ele continua a pintar, Ele continua a fazer, e nós estamos observando com atenção tudo aquilo que Deus faz. Deus não passa desapercebido na minha vida, aleluia. Deus não passa desapercebido na minha vida, grave isso no teu coração. Deus não passa desapercebido na minha vida, na sua vida.
E o que eu faço? Eu presto atenção. O que eu faço, pastor? Eu presto atenção, eu observo com detalhe. Eu quero saber o porquê. Eu quero que Deus me diga, mesmo que Ele me diga, olha, não é para você saber, eu sei, eu ouvi a voz de Deus, Ele me disse, não é para eu saber, eu sei, eu ouço a voz de Deus. Eu quero observar como Deus tem agido na minha vida. Eu quero olhar para trás e ver que a minha fé de 20 anos atrás é menor do que a minha fé de hoje. A minha fé de hoje cresceu, progrediu. A minha fé de 20 anos atrás foi uma fé fundamental que me levou até onde eu estou hoje, progredindo de fé em fé, é de glória em glória. Eu quero contemplar, eu quero visualizar, abre os meus olhos, Senhor, eu quero ver. E a segunda coisa que Ele pede, Ele quer meditar. E a meditação, gente, a meditação vai requerer você receber instrução clara em como viver, em como agir, em como ministrar. Meditação não é você ler somente. A meditação, ela vai formar a tua vida, porque você vai ouvir a voz do Espírito Santo. Ela vai conformar melhor, né? A gente fala que a leitura informa, o estudo forma e a meditação nos conforma. Então, nessa conformação, eu estou sendo conformado, eu estou me tornando como aquele que fala comigo, aquele a quem eu vejo. Por isso o Salmo 115 vai dizer lá, gente, tornem-se semelhantes a eles todos quantos neles confiam. Todos quantos neles confiam. Mas eu falei para você que para você confiar, você tem que ver, você tem que visualizar. Por isso, o que eles fazem? Eles criaram deuses, lá no Salmo 115, eles criaram deuses de barro, deuses de gesso, não sei, deuses de material humano, com olhos, com boca, com orelha, com mãos, para que pudessem ver e vendo eles pudessem confiar. Só que aquela visualização é uma visualização estática. O nosso Deus é um Deus vivo, é um Deus sempre ativo. Os princípios de Deus trabalham para Deus. Por que a nossa vida, de uma certa forma, ela começa a ficar um pouco mais fácil quando nós entendemos Deus? Entendemos entre aspas, é claro. Porque quando você começa a se relacionar com Deus, você começa a entender os princípios de Deus. E você sabe que no 7º dia Ele descansou, porque Ele já tinha colocado todos os seus princípios em ação. Os princípios de Deus trabalham para Deus. E quando você começa a progredir na sua intimidade com Deus, você começa a entender que você também pode colocar os princípios de Deus para trabalharem para você. Porque foram feitos em teu favor. Deus, Ele favorece o seu povo porque Ele ama o seu povo. E Davi estava querendo entender isso. Espírito Santo, então me ensina. Espírito Santo, eu vou meditar na Tua palavra, eu vou meditar naquilo que Tu és, eu vou meditar no meu relacionamento contigo, para eu receber instrução em como agir, em como viver, em como ministrar, em como falar com os meus irmãos. E aí ele fala assim, uma coisa eu peço ao Senhor. Não é que Davi estava pedindo uma coisa, ele nunca mais, sabe aquela pessoa que diz, eu vou te pedir uma coisa, mas eu nunca mais vou te pedir nada, eu prometo. Não era isso que Davi estava querendo dizer. Davi estava querendo dizer que esse era o mandato da vida dele. Daqui tudo fluiria. É como se você pegasse um verso na Bíblia que fala contigo, e falando contigo você fala, esse é o versículo do meu ministério, é nisso aqui que eu me baseio. Eu tenho Josué capítulo 24, verso 14, agora pois temei ao Senhor, e servi-o com integridade e fidelidade, deitai fora os deuses, das quais os vossos pais serviram no Egito, e servi ao Senhor, e adorai ao Senhor, com integridade e fidelidade. Integridade, gente, fala, não é que eu estou um pedaço lá e um pedaço aqui. Integridade fala de você estar completamente disposto para Deus.
E fidelidade quer dizer que essa integralidade, essa integridade continua na mesma batida ou em batidas maiores, no mesmo ritmo, vamos dizer assim. Há uma continuidade, eu não volto atrás, porque eu não sou daqueles que retrocedem. E aí no verso 15 diz, Josué vira para o povo e fala assim, agora vocês vão escolher. Vocês vão escolher a quem vocês vão servir. Está na hora de escolher, porque eu e minha casa serviremos como? Com integridade e fidelidade. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Daí flui o meu ministério, aquilo que Deus me disse, eu me lembro muito bem, aquilo que Deus me disse. Em Apocalipse tem uma outra passagem que eu encontrei esses dias, que diz que o anjo anuncia o evangelho eterno, e fala de glorificar a Deus e temer a Deus. Nossa, que passagem linda e maravilhosa. É isso que Davi está dizendo, o meu mandato é esse, daqui flui tudo. Essa é a pedra primária e fundamental de quem Davi é, para que as pessoas entendam, da onde flui essa fome de Davi, flui daqui. Uma coisa eu peço ao Senhor e a buscarei, da busca contínua, de morar, de se ligar, de uma aliança. Uma pessoa que tem fome com Deus, que tem fome de Deus e quer mais de Deus, ela pode se espelhar em Davi, e buscar como Davi buscava. Só que a essência da busca de Davi estava numa aliança, em contemplar, em abrir os seus olhos. Senhor, abre os meus olhos, em meditar. Isso demanda tempo. Davi estava dizendo que o relacionamento que ele tinha com Deus sairia apenas da essência intelectual, da busca, do pedido racional, para virar uma realidade. Quando Davi diz, eu vou buscar, ele estava querendo dizer que eu vou tirar da informação, e isso vai virar realidade na minha vida. Essa busca no meu coração vai virar realidade na minha vida. Eu quero que isso aconteça. É como se Deus colocasse um sonho no teu coração, e você diz, e Deus disse, olha, você vai viajar para o exterior. E você conversa com Deus, e Deus diz, para onde você vai? Você vai para a Rússia. Eu quero te enviar como missionário na Rússia. Você não vai chegar lá despreparado. Porque se você ama a Deus e você sabe que isso está no teu coração, Senhor, qual é a estratégia? O que eu preciso fazer? Então, a primeira coisa que você já sabe que você tem que fazer, você tem que aprender russo. Então você busca, para que aquilo se torne realidade o quanto antes possível na sua vida. Porque quando a preparação encontra a oportunidade, é que o sucesso vem na sua vida. Muitas vezes a oportunidade vem, mas nós não estamos preparados. E aí bate na porta e você diz, puxa, mas se eu tivesse preparado. E aí passa mais alguns anos, a oportunidade vem de novo, puxa, mas se eu tivesse preparado, e você ainda não aprendeu que a preparação é a parte tua. A preparação é a sua parte da cooperação com Deus. A oportunidade quem traz é Deus, é a parte de Deus. E quando essas duas coisas se casam, é a fórmula perfeita para o sucesso na sua vida, para o sucesso do reino de Deus através da sua vida. Contemplar foi a primeira coisa que ele pediu. Primeira coisa que Davi pediu, Senhor, eu quero contemplar. E quando Davi fala da beleza de contemplar, ele está falando sobre experimentar a beleza de Deus, de estudá-la a tal ponto de facilitar a manifestação da beleza de Deus na sua vida. E esse é o início da fase da contemplação, de estudar a Deus. É o que nós estamos fazendo aqui no Ideia. Nós estamos estudando Deus. Nós queremos mais de Deus. Aliás, a teologia é o estudo de Deus. Se você ama estudar a Deus, talvez você não tenha uma formação teológica acadêmica, mas isso nasce primeiro no teu coração. Eu quero estudar mais de Deus, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. Se uma pessoa que estudou informática há 50 anos atrás não se atualizar, ela fica parada nos dias de hoje, que de dia em dia algo novo aparece, você tem que ficar antenado. Com Deus é a mesma coisa, porque Ele não vai se mostrar de forma total para você, é um progresso. Lembra que nós começamos falando? É um progresso. Deus vai se revelando,
Deus vai se abrindo, e à medida que você vai buscando, é à medida que Ele vai se abrindo, e quanto mais você busca, mais Ele se abre. Mas não para ficar no contexto filosófico, mas para que Ele seja realidade na sua vida. Deus quer se tornar realidade na sua vida. E a primeira fase é a fase da contemplação. E eu quero ler um texto aqui para você, de São Bernardo de Claraval, que eu achei muito interessante em colocar aqui na nossa apostila. Se você puder, por favor, acompanhe comigo esse texto de São Bernardo, que diz assim: vamos tomar a nossa posição na torre. Ei, levanta a cabeça, vamos tomar a nossa posição na torre, inclinando-nos com todas as forças em Cristo, a rocha mais sólida, como está escrito: colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos. Assim, firmemente estabelecidos, vamos começar a contemplar, ou seja, os meus pés já estão fincados, eu estou preparado, agora eu vou contemplar, para ver o que Ele está dizendo para nós, e que resposta nós devemos dar a Ele, para ver o que Ele está dizendo para nós, e que resposta devemos dar para Ele. A nossa adoração é a nossa resposta à graça de Deus. A nossa fé é a nossa resposta à graça de Deus. A adoração não pode ser feita sem fé. A fé é a substância da adoração. Então vamos observar e ver o que Ele está nos dizendo, e vamos considerar o que nós vamos dizer para Ele. Porque parte da sua vontade, gente, a adoração também parte da sua vontade. Por isso nós podemos dizer que a adoração é um espírito, é uma alma incendiada pelo Espírito. É a tua alma pegando fogo e dizendo para Deus: eu não posso fazer mais nada a não ser te louvar. Se tu me pedires alguma coisa, que consideração que eu tenho para dar a não ser dizer sim, porque os teus planos são melhores do que os meus planos, os teus pensamentos melhores do que os meus pensamentos. O primeiro estágio, ele continua dizendo, de contemplação, meus queridos irmãos, é considerar sobre o que Deus quer, o que é agradável a Ele, o que é aceitável em seus olhos. Todos nós pecamos em muitas coisas. A nossa força não pode coincidir com a retidão da vontade de Deus, e não pode se juntar a ela ou se adaptar. Veja isso, pois nossa vida está em sua vontade. Assim estamos convencidos de que o que é conforme a sua vontade é sempre melhor para nós e mais adequado. E assim, se estamos preocupados em preservar a vida da nossa alma, devemos estar igualmente preocupados em desviar o mínimo possível da sua vontade. Assim, tendo feito alguns progressos no nosso exercício espiritual, sob a orientação do Espírito, que contempla as coisas profundas de Deus, vamos refletir como o Senhor é gracioso e como Ele é bom em si mesmo. Vamos nos juntar ao profeta em oração, para que possamos ver a vontade do Senhor, e não frequentar nossos próprios corações, mas o templo do Senhor. Essas duas etapas resumem toda a vida espiritual. Quando contemplamos a nós mesmos, estamos com problemas. Que a contemplação, por sua vez, dá-nos a consolação da alegria do Espírito Santo. Contemplar a nós mesmos nos traz medo e humilhação. A contemplação de Deus nos traz esperança e amor. Essa é a primeira fase. A segunda fase que Davi queria era a meditação. Aliás, vamos ler aqui o Salmo 63. Salmo 63, de 1 a 4. Salmos 63, de 1 a 4, diz: ó Deus, Tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de ti, o meu corpo te almeja como terra árida, exausta, sem água. Assim eu te contemplo no santuário para ver. Estava falando com um grupo de louvor para
para esse ano que nós estamos entrando aqui, de 2012, e eu creio que esse é um ano da manifestação majestosa da presença de Deus. E nós temos que aprender sobre a majestade de Deus. E nós temos que esperar ver a manifestação da majestade de Deus. Ver os inimigos de Deus se prostrando. Ver os milagres acontecendo, porque a majestade de Deus está se manifestando. Nós sabemos que Deus é onipresente, mas Davi queria mais do que a onipresença de Deus. Davi queria ver a força e a glória de Deus aonde ele estivesse, porque a tua graça é melhor do que a vida, os meus lábios te louvam. Olha só, resposta à graça de Deus, porque a tua graça é melhor do que a vida, por isso os meus lábios te louvam. Resposta. Nossa adoração, o nosso louvor é resposta à graça de Deus, aquilo que Deus fez, aquilo que Deus continua fazendo. Assim cumpre-me bem dizer-te enquanto eu viver. Em teu nome levanto as mãos. Primeira fase, contemplação. A segunda fase é a meditação. Davi queria meditar. Ele diz no Salmo 145:5: meditarei no glorioso esplendor da tua majestade. Meditarei no glorioso esplendor, obrigado Espírito Santo, meditarei no glorioso esplendor da tua majestade e nas tuas maravilhas, porque quando Deus se manifesta, as maravilhas têm que acontecer. O problema, amados, é que nós não temos criado um ambiente para que Deus se manifeste. Nós temos criado muitas vezes um ambiente com os nossos louvores para que nós nos sintamos bem. Pastor, canta aquela música, porque quando canta aquela música, nossa, minha alma fica tão feliz. Irmãos, nós temos que acomodar a presença de Deus onde nós estivermos. O nosso papel é acomodarmos a presença de Deus e criarmos uma plataforma para que Ele haja, para que Ele se mova, para que Ele tenha razão, para que a vontade dEle se estabeleça. Os nossos louvores, a nossa adoração é para criar um trono onde Ele julgue, para criar um trono onde Ele governe, para criar um trono onde Ele consiga exercer domínio e as maravilhas de Deus aconteçam. Meditarei no glorioso esplendor da tua majestade e nas tuas maravilhas. Porque para Davi, Deus não era um Deus feito de barro. Para Davi, ele não era uma imagem europeia. Para Davi, ele era uma pessoa real que se manifestava no seu dia a dia. Eu vou meditar, eu vou gastar tempo ponderando, conversando internamente, deixando-se ser transformado de dentro para fora por aquilo o que eu vejo. Aquilo que eu vejo deve criar uma transformação interior. Aquilo que eu vejo deve criar uma transformação interior. Por isso o apóstolo Paulo, mais uma vez eu digo, pede para que as pessoas tenham os seus olhos abertos para que eles possam entender. E tendo um entendimento, eles possam saber qual é a esperança do chamamento deles. E entendendo a esperança do chamamento, eles possam agir conforme o chamado deles. Não há outro estilo a ser vivido, gente. Não há outro estilo, não sei se alguém já apresentou um outro estilo, um estilo mais fácil para você, mas não há outro estilo a ser vivido. Não há outro estilo a ser vivido. Isso não pode, essa meditação não pode ser um suplemento alimentar. Como uma vitamina que você adiciona aqui, é cola bem, eu quero fazer parte do grupo de música. Não, eu vou ser um líder de oração. Eu vou assentar nessa sala e adicionar mais isso à minha vida, já cheia de compromisso, ao meu disco rígido emocional, que já está cheio. O que Davi estava querendo dizer é que tudo isso, todo o resto da vida, se tornaria como lixo, se essa busca não fosse a realidade da vida dele.
E Paulo fala isso. Toda a minha teologia, todo o meu estudo, e não que teologia ou estudo sejam errados, mas tudo isso se torna como lixo se Cristo não for a pedra angular. Se tudo que eu tenha seja informação. Revelação sem manifestação é informação. Revelação sem manifestação é informação. O apóstolo Paulo não queria isso. Davi não queria isso. Por que nós vamos querer isso? Há um zelo no nosso coração com o entendimento, e é isso que nós queremos trazer aqui através da ideia. Um zelo, uma paixão com o entendimento para a sua vida. Essa fome de Deus que não pode faltar. Essa fome de Deus que nos guia, essa fome de Deus que nos alimenta. Não adianta, gente, as pessoas adicionam Deus como terceiro e quarto, porque já está, o primeiro lugar já está cheio, é meu, eu estou sentado nesse trono. Se destrone, se destrone, se destrone, abra caminho para o Rei da Glória, se destrone. Prepare o caminho para o Rei da Glória, se destrone. Deixa Ele sentar na cabeceira da mesa. Deixa Ele ser o cabeça da igreja. Deixa Ele ser o cabeça da tua casa. E o que isso faz? A fome. Quando você tem fome, não importa. Quando você tem fome, não importa o que vai acontecer com você, eu quero mais dele. A fome foca, nós falamos isso na aula passada. A fome, ela te ajuda a focar. Eu tenho fome de Deus, então eu vou buscar por mais de Deus. Mas você é um fanático, você é um maluco. Eu tenho fome de Deus. E deixa as pessoas virem para falar com você que você é fanático quando você começar a obter resultados e as maravilhas começarem a acontecer. Deixa elas virem. Trata do que é importante agora. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Paulo fala isso, dessa fome, em 1 Coríntios capítulo 9, 16, que diz: se anuncio o evangelho, não tenho do que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação, porque ai de mim, se não pregar o evangelho. 1 Coríntios capítulo 4, verso 9, porque a mim me parece que Deus nos pôs a nós, os apóstolos, em último lugar, como se fôssemos condenados à morte, porque nos tornamos espetáculo ao mundo, tanto a anjos como a homens. Esse é o nosso estilo de vida, gente. Esse é o nosso estilo de vida. Vamos terminar com duas passagens. Filipenses capítulo 3, verso 13 a 15. E eu vou ler aqui para você, para a gente ganhar um tempo. Já estamos terminando. Diz assim: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço. Olha uma coisa aí de novo: esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando, progredindo para as que diante de mim estão. Paulo sabia que ele estava nessa jornada. Paulo sabia que ele estava nesse caminho chamado perfeição, mas que era um caminho que ainda não estava acabado. Então ele continuava a trilhar. O que ele está dizendo? Eu quero continuar a trilhar o caminho da perfeição. E o caminho da perfeição é o caminho do Espírito Santo. Prossigo para o alvo, para Cristo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, olha aí, por que ele se chama de perfeito? Porque ele está no caminho da perfeição. Essencialmente, nós somos perfeitos no nosso espírito. O que nós não aprendemos ainda é traduzir do espiritual para a sua vontade. E aí entra o processo de santificação, que vai ajudar você a traduzir a verdadeira perfeição de Cristo em vós. Quando Deus olha para você, Ele vê um ser perfeito. Ele vê um ser, e a palavra perfeição, teleios, quer dizer que você já chegou. Isso quer dizer que você está integralmente junto com Deus.
Quando você olha para um homem e uma mulher que se casam, eles estão teleios, perfeitos, estão unidos. Agora eles precisam aprender a se relacionar entre si, processo de santificação. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos esse sentimento, e se porventura pensais de outro modo, também isso Deus vos esclarecerá. Porque ele estava querendo trazer justamente esse entendimento, vocês são perfeitos. E no Salmo 84, verso 4 a 7, diz: bem-aventurados os que habitam, Yashad, os que habitam, os que moram, os que têm aliança, os que se casaram com Deus, os que habitam na casa de Deus. Louvam-te perpetuamente. Nós lemos aqui no Salmo 63, porque a tua graça é melhor do que a vida, os meus lábios te louvam. No Salmo 84, aqueles que habitam na casa de Deus, que têm aliança com Deus, que têm essa fome que nós lemos aqui, que buscam a Deus, são os que louvam perpetuamente. Ou seja, contemplação e meditação enchem a sua vida de verdade, e cujo resultado é louvor que sai dos teus lábios. Não adianta você querer forçar outras pessoas a louvarem a Deus. Ou elas louvam naturalmente, ou não vão louvar. Ou vão tentar empurrar o carrinho contra a ladeira. Deus quer um louvor espontâneo, Deus quer uma vida espontânea. Para isso você precisa conhecer quem Deus é, mudar a mentalidade de quem você é, para que quem você é se adeque com quem Ele é. E aí o louvor flui naturalmente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial, transforma situações. Gente, essa pessoa que tem aliança com Deus, cujo louvor está perpetuamente nos seus lábios, olha só o poder do louvor. Ainda que ele passe pelo vale árido, seco, ele faz daquele lugar um manancial. Sabe por quê? Porque o louvor, ele tem a capacidade de mudar as circunstâncias, ele é poderoso. Ele tem a capacidade de mudar a circunstância onde você está. Se você está no seu emprego, e você olha para o seu emprego e diz: puxa, que vale árido, e você continua a contemplar o vale árido, você está dando louvor ao vale árido. Parabéns, você está conseguindo aquilo que você quer, seu vale árido. Mas quando você foca em Deus, e está aí o poder do nosso louvor, ele tira os olhos da situação e ele clama aquilo que ele vê. Por isso contemplação e meditação são importantes para o louvor, porque eu estou louvando aquilo que eu vejo no sobrenatural. Eu consigo fazer um manancial. Então lembre-se que nós estamos falando que Davi, ele queria tirar do âmbito filosófico para a realidade. Davi olha para a situação? Não. Ele entende a situação. Ele sabe, ele percebe essa situação. Só que a percepção espiritual dele é maior. Então, ele consegue ver, olha a esperança. Ele consegue ver. E vendo, ele consegue deixar com que a sua visão, a sua fé haja. Então ele transforma o vale árido em manancial. Pelo poder do seu louvor. Da onde que brotou esse louvor? Da aliança que ele tem com Deus. E qual é a prática dessa aliança? Contemplação e meditação. Contemplação e meditação. Contemplação. Eu quero que os meus olhos estejam abertos para que eu possa focar nos mínimos detalhes. Meditação. Eu vou estudar a tal ponto que eu vou criar um ambiente para que eu seja transformado, porque eu consigo ouvir a voz do Espírito Santo. O qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial. De bênçãos o cobre a primeira chuva. Ele abre o ambiente para a chuva de Deus, até mesmo no vale árido. Vão indo, olha o progresso, vão indo, eles continuam indo de força em força. Cada um deles aparece. É decisão sua. É decisão sua. Eu apareço. Eu vou. É a minha adoração. É o meu louvor para Deus.
Eu não mando através de ninguém, eu não faço através do líder de louvor, eu não faço através do meu pastor, é a minha adoração. Entendo qual é o papel deles, entendo qual é a função deles, entendo qual é o valor deles, mas é o meu relacionamento com Deus. Todos nós estamos aqui para facilitar a sua adoração a Deus. Todos eles, cada um deles, aparece diante de Deus em Sião. Davi, um grande exemplo de uma pessoa que busca a Deus. Na próxima aula, nós terminamos esse módulo e terminamos falando também sobre fome de Deus, tá bom? Que Deus te abençoe e nos vemos na próxima aula.